O Amor que Acende a Lua, por Rubem Alves, Editora Papiros, Canal Leconde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui é lido, adquiram um livro. Caso gostem do meu trabalho, venham a auxiliá-lo. Centavos farão diferença, que podem ser doados via Pix, apoia-se ou vaquinha. Também é possível auxiliar-me comprando livros que chegam pela lista da Amazon. Os links todos estão no descritivo. E também, por favor, curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal, porque tudo isso também faz diferença em termos de engajamento. Muito obrigada pela presença e a todos uma boa escuta. Estamos em Lua Minguante. A crônica de hoje, 2 histórias de Natal. Por causa da palavra história, já tive várias querelas com revisores. Eles, instruídos pelos gramáticos, não aceitavam a palavra história e a corrigem para história. Ignoram que os gramáticos sabem tanto sobre a língua quanto os anatomistas sabem sobre a arte de fazer amor. Não conheço gramático que tenha sido escritor. Certamente não leram Guimarães Rosa, que declara que a história não quer transformar-se em história. História é aquilo que aconteceu uma vez e não acontece nunca mais. História é aquilo que não aconteceu nunca, porque acontece sempre. A história pertence ao tempo, é ciência. A história pertence à eternidade, é magia. Quem sabe a história fica do mesmo jeito. Quem ouve uma história pode ficar outro. O Natal é tempo de se contar histórias. É tempo de ficar outro. Vou contar 2 histórias, uma velha e outra nova. Primeira história. E saíram eles pelas solidões dos desertos, montados em seus camelos, atraídos pela luz de uma estrela. Dizem que eram reis. Não eram. Um rei que abandonasse o reino e saísse a andar pelos caminhos do mundo, seguindo a luz de uma estrela, seria deposto pelos generais. Havia enlouquecido. Não eram reis. As Sagradas Escrituras dizem que eram magos. O dicionário Webster me informou que mago designava originalmente alguém, abre aspas, pertencente a uma casta de pessoas educadas e eruditas na antiga Pérsia. Fecha aspas. Alguém que vivia para estudar, para saber. Próximo a um filósofo. Os magos dessa história consultavam os astros no céu para compreender o caminho dos homens na terra. Eram astrólogos. Para a astrologia, os céus são um espelho onde os mistérios da terra aparecem resolvidos. Pois esses magos, examinando os céus, descobriram uma estrela brilhante como nenhuma outra. Ficaram fascinados com o seu brilho. E essa estrela lhes contou que ela, desde tempos imemoriais, estivera procurando a mesma coisa que eles procuravam. Seus raios haviam varrido o universo desde o seu início até o seu fim, na busca daquilo que dá sentido ao existir, inutilmente. Mas, de repente, quando seus raios acidentalmente incidiram sobre esse planeta insignificante chamado Terra, encontraram um brilho que não haviam encontrado em lugar algum. Ela compreendeu então que aquilo que ela havia procurado nos céus não se encontrava nos céus, entre as estrelas. Se encontrava na terra. A estrela disse então aos magos que deixassem de olhar para ela, que olhassem antes para o lugar, na terra, que sua luz iluminava. Foi assim que a sua longa jornada começou, seguindo o caminho que a luz da estrela indicava. E ao final de sua longa peregrinação, chegaram ao lugar procurado. Banhado pela suave luz azul da estrela, em meio a vacas, jumentos e palha, se encontrava um nenenzinho. Eles então foram iluminados, não pela luz da estrela, mas pela luz da criança. Perceberam que sua busca havia chegado ao fim. Aquilo que os adultos esqueceram e que a sabedoria busca, as crianças sabem.
Ser sábio é ser criança. O universo é um berço onde dorme uma criança, e desde aquele dia eles deixaram de olhar para as estrelas e passaram a olhar para as crianças. Segunda história. E saíram eles pelas solidões dos céus em suas naves espaciais, atraídos pela música de um astro. Sim, não fora a luz de Júpiter que os atraíra, fora a música estranha que vinha de lá, como um canto de sereias que não se pode resistir. E eles, que até então haviam se pensado como viajantes solitários num universo desértico. 2001, Odisseia no Espaço. Esse é o nome do filme. Está nas locadoras. Odisseia é a história de Odisseu, herói da Guerra de Troia, navegando pelos mares para voltar ao lar. Odisseia no espaço. O lar ainda não foi encontrado. Restam os espaços sem fim. E a viagem continua enquanto o lar não se encontra. 3/4 do filme são aventuras, em meio aos assombros e banalidades do mundo tecnológico. Mas a viagem, após milhões de quilômetros, vai chegando ao fim. Júpiter, o destino, se aproxima. Repentinamente, um corte. A tela se transforma num torvelinho de cores e a nave mergulha num mundo psicodélico de imagens fantásticas, confusas, sem sentido e nauseantes. De repente, magicamente, o astronauta chega ao seu destino. Ele se descobre dentro de uma casa. A atmosfera é esverdeada. Cessa a música. O silêncio é absoluto. Apenas a respiração do astronauta. A viseira cobre a tela inteira. Eu, espectador, vejo a cena com os olhos do astronauta. É uma sala de refeições comum. Ao fundo, um homem assentado toma o seu café da manhã. Ouve-se o barulho dos talheres batendo na louça. Ao lado da mesa, um copo de cristal cheio de água. O homem, sentindo-se observado, volta-se vagarosamente e olha com um olhar tranquilo para o rosto do astronauta, para o meu rosto. O seu rosto é familiar. É o rosto do astronauta, só que muito mais velho. Então, foi isso? Viajou milhões de quilômetros para chegar à sua própria casa? Compreendeu então a frase de Eliot, abre aspas, ao fim das nossas longas explorações, chegaremos finalmente ao lugar de onde partimos, e o conheceremos então pela primeira vez. Fecha aspas. Um movimento brusco. O braço esbarra no copo, o copo cai e se parte em 1000 pedaços. Antes que se quebre a taça de ouro. Ninguém disse. Não está escrito em lugar algum, mas eu me lembrei. Está escrito no livro sagrado. É a morte. De novo um corte. A cena agora é um quarto. O mesmo homem, agora velho, velhíssimo, um rosto coberto de rugas. Está morrendo. Agoniza numa cama, olhos muito abertos, fixos no teto do quarto. Mas o teto se abre e aparece então para seus olhos morrentes um maravilhoso céu estrelado, milhões de estrelas e galáxias brilhantes, e entre elas flutuante um feto, olhos enormes, maravilhados, olhos que só as crianças têm. Ninguém disse, não está escrito em lugar algum, mas eu me lembrei. Está escrito no livro sagrado, é necessário nascer de novo. Em verdade vos digo que se não voltardes a ser crianças, jamais vereis o sentido da vida. 2 histórias para serem contadas no Natal. Uma antiga, outra nova. Tão diferentes e tão iguais. As duas dizem a mesma coisa.